Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica, C Carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro item da lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro, compre com o link de algum canal associado. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje eu venho com um vídeo opinião resenha desse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução. Quem me acompanhou no ano passado, 2023, sabe que isso aqui é uma coletânea de histórias de ficção científica com enfoque no feminismo especulativo, com várias autoras diversas. Eu iniciei esse projeto no ano passado e paulatinamente eu fui lendo as histórias e resenhando e dou sequência nesse novo ano até finalizar a obra. É por si só um projeto muito interessante e muito desafiador para mim, pela variedade de escritoras, pela variedade de narrativas e formas de escrita, porque são muito variadas e fogem um pouco da bolha do que eu estou habitualmente conhecida, que eu tenho conhecimento sobre a questão mesmo do feminismo na sua essência básica e naquilo que eu sempre gosto de fazer quando eu falo sobre o feminismo, a importância de se pensar o quesito raça, né? Essa história aqui, ela foi escrita por uma, que eu vou trazer hoje, por uma escritora estadunidense. O nome dela é a Kelly, só um minuto, só um minuto, Kelly Barril. Eu gostei muito, é uma história que usa bastante elemento da fantasia, né? E também um pouco de realismo fantástico. Não acho que foi uma história tão fácil, tão dada assim, tão fácil de compreensão, mas eu que lute para ir conhecendo essas narrativas diferentes e tentar extrair algo bom, positivo e mais amplo e mais paulatino, né, para vocês. A história começa falando sobre o povo molador e é contada por uma menina que aí ela descreve que aquele povo, eles são um povo totalmente diferente do que conhecemos, porque são um povo que não tem uma língua, eles se comunicam por gestos e por expressões faciais. Na cultura deles não existe artes, muito menos música, e as melodias que eles eventualmente vêm fazer através de instrumentos são por instrumentos não afinados, né? Então esse conceito estético de música, de arte, de cultura, não existe nesse povo molador. E aqui a nossa protagonista, a Carmina, ela vai falar da história de homens que vivem sob árvores. Homens que vivem em árvores. E ela começa a narrativa contando um pouco sobre a história do seu nascimento. Ela, quando a mãe dela está grávida, o seu pai vê uma árvore que cai do lado da casa e ele diz assim que aquele lado daquela casa não era útil nem nada e aquela árvore ali era inútil, do lado esquerdo da casa. E aí ele começa a cortar aquela árvore e fazer um berço para a Carmina. E aí a mãe acha estranho, mas tudo bem. E aí ele vai fazendo devagarinho. Paulatinamente a gestação de sua mãe vai avançando. E é engraçado porque quando ele finalmente termina a confecção daquele berço, a Carmina nasce. E é interessante porque ele tem a impressão de que aquela árvore
ela respira. O seu pai é um homem muito inteligente, muito culto, e vive num império em que ele, pelo seu conhecimento, por sua cultura e educação, ele passa a trabalhar nas universidades do país. Mas ele, de alguma maneira, por algum motivo, ele não se firma naquelas universidades e ele passa a trabalhar em todas as universidades do país. Até finalmente não existir mais trabalho para ele e ele ficar desempregado. E existe nesse império uns pontos controversos e o imperador que não gosta muito do pai da Carmina. E meio que o bane para uma espécie de prisão para que ele possa estudar os homens que nascem nas árvores. Eu vou ler um trechinho do livro que eu achei que nasce não, que moram nas árvores. Eu vou ler um trechinho, só para que vocês entendam um pouco sobre essa história. Não tem muita coisa para falar não, mas eu separei 2 trechos, esse mais longo e o outro mais curto, para tecer a ideia do apurado geral da história que ela traz e aquilo que eu acho que a autora quis trazer. E diz assim: a morte não existe na mente dos homens que moram em árvores, nem o nascimento. Não há sinal para nenhum dos dois. Em meus primeiros contatos com os Molaru, após meus passeios iniciais pela colônia penal, assim como por nossa pequena, porém crescente Universidade de Oponac Superior, fui apresentada a um homem que era um curandeiro dos Molaru. Ele fora chamado à mansão central para ver o filho da amante mais linda e mais amada do governador. A criança sofria de febres que vinham piorando ao ponto que ele jazia com o rosto pálido sobre um lençol impecável de linho, tão próximo da morte quanto se pode estar sem de fato morrer. O curandeiro entrou no cômodo onde se encontrava o menino. Minha senhora mandou que eu perguntasse se a criança morreria. Meu conhecimento da fala manual deles estava longe de ser fluente, mas fiz meu trabalho. Apesar disso, final, este homem pequeno, perguntei com as mãos. O velho curandeiro ficou me encarando. Ele levou o dedo médio na mão direita até a boca e depois o fez voar gentilmente para longe como uma borboleta. Olhou para mim de maneira significativa. Eu disse para minha senhora: parece que ele está dizendo que o pequeno homem está livre, embora não tenha como saber o que isso significa. Naquela noite, a criança morreu. Naquela noite, um prisioneiro Molaru na colônia penal escapou. O primeiro a conseguir fazê-lo. Ele era um homem bem pequeno. É engraçado porque esse trecho ilustra bem isso aí, essa ideia que eu quis trazer do texto, né? Esse é um trecho do diário do pai de Carmina, que ele se chama Tamiro Ailari. Nessa perspectiva de que viver e morrer são a mesma coisa. E talvez por isso ele tenha trazido essa ilustração de uma criança que nasce e de um prisioneiro que sai da colônia penal, consegue fugir. Eu me pergunto se é uma analogia, sabe, uma alegoria para falar que o viver pode ser o morrer e que o morrer pode ser estar aprisionado. São pontos que eu acho convergentes e ao mesmo tempo divergentes na narrativa. O pai da Carmila, ele passa só a viver estudando esses homens que moram nas árvores. É como uma espécie de banimento que ele recebeu do imperador, com uma punição, com uma função que é dada a ele por sua capacidade, mas ao mesmo tempo para tirar, né, a sua liberdade, para tirar o seu direito de trabalhar e para que ele não consiga ter voz num campo mais amplo que seria na vida acadêmica. Esses homens que moram nas árvores, eles são homens diferentes,
porque eles vivem isolados entre eles não têm mulher, não têm filhos, são homens que vivem cerca de 300 anos e eles não morrem também. Quando eles estão envelhecendo, eles vão se fundindo na própria árvore até morrer, a ponto de a árvore e o homem ser só uma coisa. Essa menina, ela sente saudade do pai e por causa do seu nascimento e por causa de tudo que aconteceu com a prisão do pai, tem um evento muito chato que é quando sua mãe ela entra numa espécie de estado de hibernação, né? Vou colocar assim, ela fica uma mulher doente, acamada e alheia a tudo, até mesmo o nascimento daquela criança. E ela é criada pela sua tia. Uma tia aparentemente sem muitos vínculos de afeto com aquela menina, para com aquela menina, e muito prática, no sentido estrito da palavra, e faz de tudo para garantir que aquela jovem, ela contraia núpcias. Diga-se de passagem, núpcias, que ao meu ver são um pouco controversas, porque é um tipo de cultura em que a Carmina, ela vai ter que ser apresentada ao noivo, mas concomitante à sua mãe, e no caso a mãe do noivo, e ela vai ter que passar por todo um processo de aprendizagem e até mesmo de aceitação daquela sogra. É como se ela, para ela estar naquele casamento, ela tem que passar por todo um processo de aceitação da sogra, né? A gente conhece culturas que isso é muito comum, que a nora é praticamente uma serviçal, ou porque nós assim dizer, uma escrava da sogra. E não demonstra, a sogra não demonstra nenhum afeto para com ela, o rapaz também não. Ele também só quer contrair casamento porque a Carmina passa a herdar um certo bem deixado por seu pai. E ele, apesar de ser um jovem muito conhecido e de uma família, de um nome importante ali no local onde eles moram, vive uma vida decadente, porque seus antepassados na estação do Rubi acabaram dilapidando toda a fortuna e ele só lhe resta o nome, a glória do nome, mas recursos financeiros nenhum. E aquele casamento para ele vai ser muito proveitoso financeiramente. A Carmina, ela também não demonstra grande interesse por esse jovem e se vê naquela encruzilhada de ter que obedecer, ao que a tia manda, de corresponder àquele anseio social de uma jovem que precisa se casar com contrair núpcias. E outros eventos acontecem em meio a essa narrativa. Eu vou ler mais um trechinho para continuar e aí trazer o fechamento geral da história. Esse texto que eu escolhi é mais curto, mas eu achei bem interessante, que diz assim: o homem que seria meu marido jazia no chão, com o rosto para cima, da boca escorria sangue e sua respiração era áspera e superficial. Carmina pegou a mão dele, apoiou uma folha e a colocou no ferimento no peito dele, colocou outro na coxa, colocou outro no pescoço. Ele piscou, sua respiração ficou ainda mais lenta e fácil. Era uma vez, disse ela, um homem que viajou até o centro do vasto mundo para encontrar seus 14 pais. Ele olhou para o rosto dela lentamente, levou sua outra mão até a dela e apertou fracamente. Era uma vez um homem que era bom e perverso ao mesmo tempo. Ele amava uma árvore, ele amava tanto que achou que ia morrer. É engraçado esse trecho quando fala que era um homem bom e um homem perverso. Num dado momento da história, a Carmina, quando ela está com seu pai conta uma história parecida, por isso que ela repete essa história. E ela vê aquele homem como alguém bom, mas depois de algo que ele diz, ela vê como mal. E existe uma dicotomia e uma grande contradição nessa coisa do homem bom e do homem mau. Carmina fica muito chateada porque ela ainda nem casou
ela ainda só está na conversa do casamento e naquela coisa do compromisso assumido, e a sua sogra já vai para aquele casarão que foi deixado pelo seu pai e leva um monte de funcionário para destruir, quebrar as coisas e diz que vai vender. E nessa venda ela não pode se opor, ela não poderia como mulher dar os bens do pai, não diretamente, ela teria que herdar indiretamente. Através do casamento, a partir do momento que ela casasse, o seu esposo iria adquirir seus bens. E na casa tem muitos livros. E aí ela diz, vocês não vão vender os livros não, que meu pai deixou não. Inclusive esses livros nem são nem eram mais do meu pai. Antes de morrer, ele selou esses livros e colocou como endereçado à minha mãe. E a sua futura sogra refuta, não concorda, diz que a sua mãe está acamada e para ela vai ser inútil, ela não pode opinar. Mas aí Carmina rebate, diz que tem lá um selo e realmente, de fato, seu pai fez isso. Parecia que ele sabia que ia partir, porque ele sela todos os livros como propriedade da mãe. Eu achei esse ponto muito interessante, porque é como se o pai não pudesse dar de herança direta os bens, o domínio dos bens para a filha. Ela teria que receber indiretamente, como se a gente for pensar na questão do dote, que a mulher entrava com dote no casamento, mas quem fica com aquele dinheiro é o marido. Mas a questão do livro foi uma coisa bem peculiar. Uma guardada de conhecimento em que ela não pode perder, tem que se manter e é possível manter. Talvez seja analogia ao conhecimento que a mulher pode adquirir durante a vida e talvez através desse conhecimento ela consiga de alguma maneira se emancipar. Não ser obrigada a viver uma relação de casamento de convenção obrigatória. Tem outras coisas que acontecem na narrativa, é uma narrativa bem interessante, não tão fácil assim, mas desafiadora, eu gostei muito. E, como sempre, eu acho que a perspectiva da obra é tratar de liberdades individuais e coletivas da mulher, falar de homens que muitas vezes não têm a necessidade não sentem a necessidade de terem mulheres e filhos, no sentido de não vê-los como importantes em sua narrativa. Por isso aqueles homens que vivem em árvore vivem para eles, porque a sociedade é para eles. As convenções e o ser mulher e os filhos vivem em prol daquele homem. Traz também uma menina que viveu uma vida de sofrimento, mas que tenta questionar isso aí e tenta talvez rebater aquela coisa de perpetuar um legado que talvez ela não se sinta inspirada. Existe uma contradição na história, porque o pai da Carmila, o Tamiro, ele estuda durante anos esses homens que vivem em árvores e até a sua morte, mas não é uma morte dada naturalmente. Ele é morto por causa dos homens que vivem em árvores. E aí existe para mim uma interrogação em relação a isso. Né? O porquê disso? Será que é porque ele poderia transmitir informação ao imperador? Porque ele foi usado para isso. Mas dentro da narrativa ele se apessoa por aqueles homens, passa a gostar dele, passa a não ter um sentimento bom. Então não entendo o porquê de mesmo assim ele ter sido punido. E sinto no decorrer da narrativa que esses homens que vivem em árvores, de alguma maneira, eles entendem isso no sentido de proteger aquela menina. Vai ter um evento aí de fechamento de história e a Carmina, ela é protegida pelos homens que vivem em árvores. Então, será que porque eles de alguma maneira querem recompensar o pai pelo amor que ele sentia por eles, mas que não poderiam deixá-lo impune, porque sabia que talvez a informação que ele viesse a trazer poderia representar risco para os homens que vivem em árvores?
É uma pergunta que a narrativa me fez pensar. E aí eu jogo aí pra vocês, tá bom? Obrigada pra quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!